Gente, boa noite. Esse tema é bem interessante, né? Que é a obsessão para o espiritismo? Como é que a gente define? A simples interferência negativa de um espírito sobre o outro. Coisa simples, né? Então, toda vez que um espírito interfere negativamente no outro, a gente chama isso de obsessão. Mas necessariamente não precisa ser a obsessão de algum espírito que já desencarnou sobre nós encarnados. A obsessão ela ocorre em qualquer condição. Existe a obsessão de encarnado para encarnado. Né? Parece que a gente nunca imagina essa hipótese, mas existe com uma frequência absurda. A gente vê às vezes casais onde há ali uma interferência negativa absurda, onde há um domínio sobre o outro, outra pessoa se anula diante daquela relação completamente. Né? Não é ceder, não é amor, é anulação mesmo, enquanto o outro exerce praticamente uma tirania dentro de quatro paredes. Se isso é influência negativa, então nós chamamos de obsessão. Mas não só entre os casais. Pais e filhos, às vezes, exercem verdadeiras obsessões um contra os outros. Né? A gente vê relações extremamente saudáveis de mães e de pais com seus filhos e vice-versa. Mas quantas vezes, quantas pessoas nós nos conhecemos quando nós não estamos nesse papel eventualmente? De mães ou pais completamente devoradores, que cerceiam completamente a liberdade dos filhos, inclusive já adultos, que tentam interferir em todas as suas escolhas, como se as suas próprias escolhas fossem as únicas, definitivamente as certas. Nem sempre será. Afinal de contas, não viemos aqui para viver a história dos nossos pais, viemos aqui para viver as nossas próprias histórias. Né? E isso também é um processo obsessivo que se dá de encarnado para encarnado. Uma grande amiga minha, ela vive um processo de uma obsessão terrível. O filho é um verdadeiro tirano. Né? Ele tem 25 anos e mora fora, inclusive, em outro estado. E a última, assim, ele humilha, ele simplesmente para de atender a mãe. Ela esteve no estado onde ele estava, bateu, porque como ela já morou no mesmo prédio, o porteiro deu acesso. Não, ele está aí, pode subir. Ela bateu, gritou, chorou, implorou, ele simplesmente não abriu a porta. Né? Uma necessidade de ferir, e ela literalmente te arrasa. Aquilo também ali, entre dois encarnados, é um processo típico de obsessão. Existe também a obsessão de nós, encarnados, para os desencarnados. Né? Essa a gente é comum, as pessoas já chegam no centro espírita sabendo, inclusive acho interessante que às vezes as pessoas entram para o espiritismo e falam assim, é verdade que quando morre um ente querido a gente não pode chorar por ele? Não é? Porque já fica com medo da obsessão, do encarnado por desencarnado. Eu digo sempre que no dia que eu desencarnar, se ninguém chorar, quem chora sou eu, né? Porque eu vou me achar assim um zero à esquerda. Então chorem, viu, Alguinha? Se eu for antes de você, se acabe lá, para eu olhar e falar, tudo bem, posso ir tranquila, estou fazendo falta, né? Pelo menos o que sobrou do meu ego se amaciado naquele momento. Então, não é o problema da gente chorar por um desencarnado. Não é o problema da gente sentir saudade do desencarnado. É entrarmos, como muitas vezes acontece, em processos tipicamente obsessivos. São aquelas pessoas que perdem um ente querido e que acordam e dormem pensando e chamando e se renegando da vida porque aquela pessoa desencarnou. Então, assim, o vínculo do pensamento entre os dois planos é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Eu, particularmente, vivi, né, uma experiência assim, que eu achei interessantíssima. Assim, eu não imaginava, embora eu já... Aliás, na verdade, eu nem era espírita ainda, mas, assim, de frequentar, mas os postulados, para mim, sempre foram muito claros. Né? Eu sempre acreditei em todos. E era claro para mim essa questão de não poder estar o tempo todo, a pessoa desencarnou, vamos elaborar a perda. Né? E eu perdi minha mãe, né? Quer dizer, ela desencarnou, eu tinha 19 anos, e naquele momento, assim, ela já estava doente, eu entendi que realmente era um processo
dela. Sofri, chorei, senti saudade, mas não foi nada que chegou ao ponto de criar esse vínculo. Mas, dado o momento, alguns anos, inclusive, tipo uns 2, 3 anos depois, eu vivi uma crise séria, né, na minha vida. E nesse dia eu chorei muito. Foi a primeira vez que eu questionei Deus por ter levado minha mãe tão cedo. Daí eu dizia, se ela estivesse aqui, tudo seria diferente. Eu chorava e o meu único pensamento era, por que minha mãe você foi embora tão cedo? Como é que você me deixa desse jeito? E eu, na época que ela desencarnou, eu tinha um noivo que é espírita. E pouco tempo, 1, 2 dias depois, a gente já tinha acabado o noivado, ele me procurou. Né, e disse assim, Aninha, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, porque foi uma crise bem aguda, típica assim da saída de uma adolescência, né? Entrando na fase adulta, então os problemas são muito agudos às vezes, né? Então já estava ótima de novo. E ele disse assim, poxa, tem certeza que você está bem? Eu falei, tenho, tá tudo certo. Ele falou, não, porque sua mãe teve ontem no centro espírita preocupadíssima com você. Não é porque ela sentiu que você não estava bem, ela não conseguia chegar perto de você e estava desesperada. Eu falei, ai meu Deus, deixa eu vibrar de novo agora em uma outra sintonia. Então aquele meu pensamento de desespero e evocando, e implorando, aonde ela estava, já distante, inclusive ela já ainda não tinha certamente na época essa possibilidade, né, de fluição tão rápida. Ela simplesmente captou todo o meu sofrimento. Agora imagina para uma mãe a angústia que ela não deve ter vivido. Não é? Até a ponto de pedir ajuda de um centro para que alguém viesse saber o que é que a filha dela estava passando. Então a gente não imagine que os desencarnados têm acesso à nossa vida dessa forma. Não. Vai depender de como eles estejam, no estágio em que eles se encontram. Né? Às vezes esse afastamento é importante. A gente não está completamente vulnerável para todo mundo que já desencarnou. Né? Às vezes eu vejo pessoas que ficam preocupadas porque desencarna marido. Meu Deus, será que vai sentir que eu estou me sentindo aliviada? Eu falei, não é nesse nível, isso acontece. Tem um filme, Enfim, Viúva, que a mulher louca para separar, o marido desencarna. Pronto, foi a festa. Não sei se vocês viram. Né? Então, assim, às vezes a gente tem pensamentos nem sempre tão gratificantes, né? Nem sempre tão elogiosos com relação a pessoas que desencarnaram. Né? Mas são nossos pensamentos não são completamente vulneráveis, embora eles possam sim ser vulneráveis. Então vale sempre a pena a gente tentar equilibrar o quanto a gente puder refinar do pensamento. Eu nunca esqueço que eu digo, gente, uma obsessão dessa eu não ia perdoar nunca. Numa mediúnica, eu coordenava a mediúnica lá no Joana e a gente resolveu, foi uma mudança drástica. Eram 8 coordenadores, veja se isso já não é uma obsessão. Né? Uma mediúnica só com 8 coordenadores. Então, para a gente se entender já era um problema. E aí resolvemos fazer, a mediúnica era grande, né? A gente resolveu que ia fazer assim uma entrevista com todo mundo para saber como é que eles estavam se adaptando a essas mudanças. E eu atendi uma pessoa que tinha vindo de um outro grupo, de um outro centro, e foi recebida, então era um grupo inteiro que tinha alguma dissidência de um outro centro, estava lá. E ela não aceitava de jeito nenhum aquelas normas ali. E eu entrevistei, tá? Ela, não estou satisfeitíssima, está tudo ótimo, estou adorando o trabalho, me sinto muito bem e tal. E na sessão seguinte, o espírito falou, sua mentirosa, você disse aquela que estava gostando, é tudo mentira, você sai daqui falando mal. Eu falei, gente, eu vou fingir que eu não estou ouvindo. Porque imagine que obsessor fofoqueiro, não é? Então, assim, em alguns momentos, nossos pensamentos podem estar, mas paciência. Não é? Nada, o que é aquilo ali? Nada. Quantas vezes a gente finge que está tudo bem e por trás não é dessa forma. Mas eu digo, gente, que absurdo, não é? Deu vontade de eu pegar em carne aí para eu ligar lá. E era com a moça. Mas, assim, eu achei uma falta de ética absurda do pobre do obsessor, né? Então, assim, essas obsessões, elas acontecem também daqui para lá, né? A gente pode estar interferindo, influenciando negativamente os espíritos que já desencarnaram. A obsessão também ocorre no plano espiritual, entre 2 espíritos ou mais desencarnados. Porque também no plano espiritual, a gente vai ver espíritos influenciando negativamente os outros. Né? Ou a gente acha que vai desencarnar, vai todo mundo para o nosso lar.
protegido pelas grades. Não. Né? A gente vai estar de acordo com o nosso estágio de consciência. Eu mesmo prefiro uma colônia que não precisa mais comer, porque sopa eu já não gosto, ia ser um problema. Né? Ia ser um problema eu me adaptar com aquela comida. Então, é melhor que não precisa comer mais. Estou rezando para chegar nesse nível, porque se eu sentir fome vai ser de caranguejo. Olha que problema. Vou virar obsessora aqui do povo comendo caranguejo. Não. Eu hei de evoluir até lá. Estou no canto, estou tentando. Então, assim, no plano espiritual também, a gente vai ver verdadeiras colônias de obsessores. Quem frequenta a mediúnica, né, sabe disso. Quantas vezes a gente vê espíritos completamente subjugados por outros. Né? Verdadeiras colônias, realmente, assim. Espíritos que, inclusive, se percebem como animais. Né? Espíritos, às vezes, que ficam acorrentados no plano espiritual, porque são literalmente subjugados por espíritos também desencarnados. Okay? Então, a obsessão também acontece neste plano. E a que mais interessa, tenho certeza, a grande maioria aqui, é a obsessão que acontece de lá para cá. Dos desencarnados para nós aqui, encarnados. Né? Porque essa é uma obsessão que ela pode ser em vários níveis. Pode ser uma obsessão simples. Todos nós estamos sujeitos, menos minha amiga Alguinha, que já passou dessa fase. Ó, a Áurea, tá vendo? Ela não. Mas fora ela aqui, todos nós estamos sujeitos à obsessão simples. O que é isso? A gente consegue, eu pelo menos não consigo, estou falando por mim, manter o pensamento sempre em nível vibratório aceitável. Sou só eu? Não é? Não tem horas que a gente sente raiva mesmo? Não tem horas que dá vontade de pegar um assim, escalpelar? Não é? Então, assim, nesses momentos de invigilância, nesses momentos que o egoísmo bate, que a inveja chega, né? Nesses momentos todos do dia a dia, que vira e mexe a gente está sujeito, porque a gente, afinal de contas, se fôssemos perfeitos, não precisaríamos estar aqui, né? Nessa labuta toda. Então, nesses momentos todos de invigilância, a gente vai mudar a frequência vibratória. Então, não vai estar ao nosso lado somente os espíritos amigos, que costumeiramente já nos acompanham, nos influenciando também, só que positivamente, tentando nos lembrar o nosso processo reencarnatório, tentando nos dar força, tentando acolher as nossas dores, né? Kardec diz em um livro dos Espíritos, quando perguntam a ele se os Espíritos influenciam as nossas vidas, e ele diz, muito mais do que vós pode supor. No mais das vezes, são eles que vos comandam. Né? Então, a interferência, gente, espiritual sobre nós encarnados é muito grande. Isso não significa que vivamos todos em processo de obsessão. Porque essa interferência, nem sempre ela vai ser negativa. Tá? Ela também pode ser uma interferência positiva, uma inspiração positiva, isso não se chama obsessão. A obsessão simples é aquela obsessão que, por um descuido, algum espírito zombeteiro, algum espírito mesmo que lhe persegue por algum motivo, mas que não consegue acesso o tempo inteiro, entra. Literalmente, uma forma da gente identificar a obsessão simples são aqueles pensamentos que de uma hora para outra nos ocupam. Domina a nossa mente, a gente fica com a ideia fixa. Eu literalmente vivi isso essa semana. Do nada, um pensamento me captou perto da hora de dormir, o que eu acho ainda um crime, né? Porque tudo bem que eu obsedi, mas, gente, na hora de dormir, isso é um absurdo. Né? O sono é sagrado. E aí, meu Deus, aquele negócio não saía da minha cabeça. Eu labutava, ficava, e ia e voltava, e confabulava, e daqui a pouco eu falei, meu Deus, isso é tão importante assim. E comecei a achar que eu estava dando uma dimensão tão maior a uma questão. Mas eu falei, não, isso está sendo amplificado, obviamente, por uma influência negativa. Alguém está me influenciando nisso. Mas é interessante, assim, eu não sei se vocês já se perceberam em momentos como esse, em que, assim, aquele pensamento vem o tempo inteiro. E, às vezes, eu tive nítida convicção de que era um processo obsessivo, né? Que naquele momento ali eu tinha aberto a guarda. Parei, fiz uma prece e tal. Pararam os pensamentos? Não. Sabe o que eu fiz? Eu digo, quer saber? Você vai ter que agora me influenciar no sono, né?
só pelo sonho, porque eu vou dormir. E aí, com alguma técnica de meditação, consegui frear, né, o pensamento e apaguei. Né? Então, de manhã, o pensamento, ó, só que aí eu já tinha relaxado, já tinha internalizado, fiz uma meditação muito rápida, fiz uma prece e falei, toda vez que o pensamento vinha, eu literalmente afastava. Mas esse momento é um momento em que, se a gente não toma cuidado, pode ter uma consequência, porque assim, da forma com que o que parece simples pode causar, né, eu podia ter tomado determinadas atitudes com aquele pensamento, que poderiam realmente ser um complicador na minha vida. Então, assim, perceber que aquele pensamento extremamente incisivo pode não ser nosso é um passo importante para que a gente dilua. Agora, não adianta só eu estar ali rezando para o espírito se afastar. Por quê? Lógico que a gente reza, conversa com o espírito, pede que os espíritos, né, amigos, assim, tentem conduzi-lo e tudo mais. Mas, se aquele pensamento, que a influência dele reverberou, aquilo está dentro de mim. Então, eu pensei, meu Deus, que complexo eu estou ativando. E percebi na hora que era da menininha, filhinha de papai mimada. Né? Eu falei, é com ele que eu vou ter que dialogar. Porque o problema não é o espírito, porque que poder tem ele sobre mim se não houver repercussão interna do que ele quer me dizer? Então, eu comecei a dialogar com esse meu lado infantil. Né? Qual o caso? Está querendo o quê com isso? Né? Você vai chegar até onde mesmo? Está querendo colo? Né? A gente vai buscar um colo. Então, assim, parecendo uma maluca conversando com um complexo, né? E assim, para poder tentar entender a força daquele pensamento. Porque muitas vezes eu já percebi, não sei se acho que eu já até falei isso aqui em outra oportunidade, numa mediúnica também, coordenava eu e Cristiane, que é a presidente aqui da fundação. E nesse dia a gente brincava, né, com Sócrates, lembra? A gente dizia que dia de mediúnica era dia de anjo, porque era proibido a gente se estressar. Já acordava já mentalizando, não me estresso com ninguém, não vou sair do meu equilíbrio, vou manter a vigilância o dia inteiro. Às vezes não dava o dia inteiro, mas a gente tentava, né? E eu estava no escritório, meu escritório é no 10º andar de um prédio, e nitidamente eu vi o espírito dizer assim, encosta ali na janela, e eu pensei, para quê? Ele falou, para eu empurrar. Né? E eu comecei a rir. Eu falei, criatura, você é um obsessor muito amador, porque não tem dentro de mim a receptividade para um suicídio. Então, eu não vou me encostar nunca ali para você me empurrar. Tente uma coisa mais simples. Tente fazer eu falar mal de alguém, que eu vou falar tranquilamente. Né? Então, faça ter inveja. Meu Deus, vou invejar tanta coisa. Né? Faça assim, me bote mais egoísta, mas me suicide, me tentar me matar. Que coisa... Não tá. Aí comecei a conversar com ele nesse nível, né? Porque era nítido. E cheguei na mediúnica à noite, e no meio da mediúnica a gente ficava muito solta, né? Eu e ela, e eu me lembrei do fato e comentei. Ela ficou branca, ela falou, eu senti a mesma coisa. Ela também, o escritório dela fica no andar alto, e ela disse que ouviu nitidamente o espírito dizer, encosta ali que eu vou lhe empurrar. Eu falei, oh meu Deus, né? Ele realmente acreditou que aquilo fosse possível. Então percebam, a influência, são dois espíritos tentando influenciar negativamente. Esse foi muito afoito, né? Foi com muita sede ao pote, queria logo que eu me matasse. Não tinha receptividade. Aquilo, houve a tentativa, mas houve a influência negativa? Não. Mas o outro, que foi lá no meu complexozinho de menininha mimada, num instante conseguiu repercussão. Então, no momento de vigilância, nossos complexos, que todos temos, que nada mais é do que núcleos dentro da gente, carregados de energia, podem ser ativados. Então, essa obsessão simples, via de regra, ela se dá dessa maneira. É aquela influência como se ele soprasse. Aquilo que, pronto, aquela dúvida que você podia ter, que passa a ser uma certeza absoluta, porque ele vai ativar dessa forma. Então, quanto mais a gente se conhece para perceber se está demais, está fora de foco, está fora de enquadramento, porque esse pensamento tão fixo, para que tanta confusão por tão pouco? Aquilo ali pode ser uma influência, a gente consegue minorar, percebendo principalmente por que esse espírito conseguiu ativar isso em mim. Porque, gente,
Nenhum espírito consegue fazer com a gente aquilo que a gente não permita que ele faça. Nenhum espírito. Por mais que domine técnicas, existem várias técnicas de obsessão, né? Vocês veem que a gente passa aí no meio dessas encruzilhadas, a gente vê despachos que são verdadeiras encomendas de processos obsessivos, né? Eles dominam técnicas de hipnose, né? De magnetismo, para tentar sugar energia, para colocar energia em determinados pontos, para tudo. Só e somente só, se em um nível, obviamente, inconsciente, porque conscientemente ninguém vai permitir uma influência negativa, mas só e somente só nós permitirmos. Somente dessa forma. Se a gente não der uma permissão, mas a permissão interna são os meus conteúdos inconscientes que vão dizer, epa, isso tem sentido. E aí a gente entra na sintonia do Espírito e ele faz a festa. Então, estar atento aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos e às nossas sensações é fundamental para a gente não agravar um processo simples. Esse processo durou um pedaço da noite, eu dormi, não me lembro de nenhum sonho associado a isso, acordei ainda com pouco, fui dialogar lá com o que eu achava que estava sendo ativado em mim e resolvi a questão. Mas assim, isso poderia ter desencadeado uma série de consequências. Tá? Essa obsessão simples, todos nós aqui, menos Olguinha, está sujeita a essas influências negativas. Existe a obsessão por fascinação, né? Essa, assim, para os vaidosos é uma tranquilidade, né? Então, esses são espíritos normalmente mais refinados, uma obsessão, inclusive, mais difícil de ser diluída. Por quê? Porque vai mexer, ele faz com que a pessoa, ao invés do outro que faz você querer se jogar de uma janela, sentir raiva, ele faz você se sentir a melhor pessoa do mundo. O pobre dos médiuns ostensivos, não sei se quantos tem aqui no salão, são vítimas, assim, prioritárias desses espíritos que fascinam, que tendem a influenciar negativamente através, literalmente, da fascinação. Então, a gente vai ver pessoas que, por exemplo, tem isso no campo da mediunidade, né, tem muitos e muitos casos, mas no dia a dia, fora do centro espírita, porque não somente os espíritos são obsidiados, né? Isso está na população como um todo, desde quando o mundo é mundo, a gente vai ver no Antigo Evangelho, no Antigo Testamento, situações em que se tiram os demônios lá dos outros, né? Então, assim, o processo obsessivo, ele existe na humanidade, desde que o homem habita a Terra, ele está aqui. Então, e nem só também é curado aqui. Porque imagine se fosse assim, o resto do mundo estava perdido. Né? Obviamente que o Espiritismo, ele estuda, ele tem uma técnicas apuradas, porque faz parte do objeto do estudo espírita o processo obsessivo. Mas eu lembro uma vez, Adenal, atendendo uma pessoa no centro espírita, e a pessoa era evangélica, e levaram a força, porque era obsessão. E era obsessão. E ele disse, mas eu sou evangélico. Ele disse, então procure o pastor e diga que você quer uma sessão de descarrego. Né? A diferença básica é que ele tomou, provavelmente, algumas pancadas com a Bíblia. E assim, e ao invés de se conversar com o espírito, se chamou o pobre do espírito de demônio. Não é? Então, mas literalmente, ele foi fazer o processo dele de desobsessão. E a fé que ele teve naquele processo, que talvez aqui não resolvesse. Por mais que pudesse chamar o espírito e conversar e doutrinar, e fazer o espírito perceber que não era daquela maneira, encaminhar o espírito, a falta da convicção ia deixar ele completamente vulnerável de novo para um novo processo. Então, quando ele vai naquilo que ele acredita que era dentro de uma religião evangélica, não é? E foi fazer a sessão de descarrego, e ficou ótimo. Porque ele realmente conseguiu acreditar que ele estava livre daquela influência. E nesse momento em que ele acredita que ele está livre, que o pastor livrou ele daquela influência, ele conseguiu fazer o quê? Se reequilibrar emocionalmente. Então, gente, a cura da obsessão não está somente nas casas espíritas. Não vamos ser tão pretensiosos a esse ponto. Aqui a gente entende do processo, porque a obsessão faz parte do nosso estudo. Né? Então,
esses processos de fascinação, às vezes acontecem. Às vezes a gente vê pessoas que tem um amigo meu que eu adoro, tem um senhor emprego público, né? Muito legal, assim, que dá uma estabilidade, ele é completamente aquela pessoa que vive no mundo da lua e tal. E fez psicologia, não tem um paciente, e resolveu que ele podia alugar uma casa grande e alugar essa casa para eventos na área de psicologia e que ele ia sair do emprego. Eu quase enlouqueço. Aquilo é um tipo de um processo de fascinação. Em dado momento, ele começa a achar que ele tem potencial para fazer tudo aquilo que, de uma hora para outra, ele é o melhor gerenciador de eventos psicológicos do mundo, que ele vai se tornar um dos melhores terapeutas. Pelo amor de Deus, e vai comer o que até lá? Dá para dividir as coisas, então. Muitas vezes as pessoas são insufladas, né, por essas influências negativas. Largue tudo, você vai ganhar muito mais dinheiro. Então, às vezes, a gente vê pessoas que abrem mão de determinadas rotinas, determinadas estabilidades, meramente por processos como esse. Isso não quer dizer que a gente não se aventure. Estou infeliz aqui, não estou bem, mas não era o caso. Era o caso de achar que lá ele ia ganhar rios de dinheiro, não tinha um projeto consolidado, não tinha nada, não tinha um contato feito, ia se largar um emprego público federal. Então, assim, isso muitas vezes parte dessas influências pela fascinação, onde as pessoas se consideram no nível, a pessoa começa a pintar, né, um quadro e se acha que vai ser assim um artista de ponta e pode largar tudo o que tem aqui e vai viver aquela arte ali que incipiente, né, que todo crítico que olha fala, ó, está precisando se aprimorar, né? Então isso a gente vai ver tanto no nosso dia a dia e nas casas espíritas com os médiuns não se fala, né? O médium começa em uma mediúnica, daqui a pouco ele já está se achando o próprio Divaldo Franco, Chico Xavier, até se duvidar, até Jesus está se comunicando por ele, né? Então, assim, esses são processos onde é tocado, literalmente, algo que acho que aqui não tem ninguém que seja vaidoso, né? Ninguém. Então, assim, se tiverem vaidades, quem tem vaidade está sujeito a esse processo de fascinação. Então, um pouquinho de realidade não faz mal a ninguém. Quando a gente começar a se sentir grande demais, vamos olhar no espelho. Da mesma forma, quando a gente se sentir pequeno demais, vamos se olhar no espelho. Porque tanto o espírito pode estar insuflando pela vaidade, pela fascinação, como pode estar denegrindo por um processo outro obsessivo de fazer você se sentir a pior pessoa do mundo. E se tiver receptáculo, se em algum momento houver realmente assim um complexo de inferioridade para ser ativado, é possível que a gente se sinta em dados momentos, por mera influência espiritual, a pior pessoa do mundo. Isso pode detonar relacionamentos, tanto pessoais como profissionais, a vida como um todo, porque de uma hora para outra você se sente completamente fora de foco. A gente vai ver processos clínicos como anorexia, onde a pessoa se olha e literalmente não se vê. Não é? Então, assim, não estou dizendo que todo processo anorexo é um processo obsessivo, mas pode sim ter uma interferência espiritual ali muito grande. E, por fim, existe a questão da obsessão mais severa, que é a subjugação. Na subjugação, o espírito ele já domina completamente o obsidiado. A gente vê processos de subjugação, onde, assim, eu lembro no Joana, um belo dia a gente estava, e um rapaz no meio do salão, ele levantou, gritando, ele se jogou pela janela, né? Então, assim, a Verônica até, você estava lá, não foi alguém? Foi que agarrou ele, quebrou a janela, né? O vidro espatifou, foi um alvoroço. Então, a pessoa, literalmente, por um processo de subjugação, onde os espíritos já conseguiam dominar o corpo daquele médium, daquela pessoa, né? Que estava ali assistindo, não era nem frequentador, não era nem trabalhava a mediunidade, justamente por isso que se torna mais fácil. Subjugada, ou seja, a pessoa já perdeu o controle do próprio corpo. Na obsessão simples, às vezes a gente perde o controle dos nossos pensamentos. O pensamento vem. Na subjugação, se perde o controle do próprio corpo. A gente vai ver isso muito em manicômios, né? Pessoas com nitidamente em processos de subjugação. Mas um dado importante, que eu sempre chamo a atenção quando eu falo de obsessão, é assim, a gente está aqui
num trabalho de cura, não é? Muitas doenças são influenciadas pelos processos obsessivos. Muitas. Por quê? Porque se dominam técnicas mesmo assim. Cada um de nós aqui é que sabe, lá no fundo da alma, as dores que traz, as culpas que carrega. Então, assim, muitas vezes, por mais que a gente tente se equilibrar, ser vigilante, a gente pode estar sendo vulnerável por isso. Mas nunca se pode abstrair um tratamento médico correspondente. Teve um caso que eu acho que, assim, que é clássico de um garoto. Ele começou a ter, assim, tipo 20 convulsões em um dia. E ele fez todos os exames, né? E ele não conseguiu, tentaram vários tipos de medicamento, de tratamento, inclusive de choque, né? E ele não conseguia deixar de ter as convulsões. Os médicos já estavam assim, não sabiam mais para onde ir. Ele tinha assim várias, assim, fazia o tratamento, ele tinha uma série, digamos, 20 convulsões por dia. Começou o tratamento médico mais pesado, com medicação mais forte, ele passou a ter 10 convulsões por dia, mas ele não parava as convulsões. E aí, como não tinha conseguido auxílio médico, levaram para um centro espírita. E foi feito um trabalho de desobsessão com ele, inclusive na área de cura. E ele parou de ter obsessão, estava tomando um remédio, e o que é que os pais acharam? Ora, se ele tinha 20, começou a tomar remédio, passou a ter 10, foi para o centro espírita, não teve nenhuma. Qual era o problema? Espiritual. Suspenderam a medicação. Então, aquele menino passou a ter 1 a 2 convulsões novamente, em média por semana. O que é que significa isso? Que existia sim um problema físico nele que desencadearia a convulsão. Né? Só que ele era amplificado pelo processo de uma subjugação espiritual. Então, assim, subjugaram aquele garoto. E aí, ao invés dele ter 1 a 2 convulsões por semana, ele passou a ter 20 convulsões dia. Né? Quando ele passou a tomar o medicamento, controlou, porque tinha uma parte daquilo ali que o remédio conseguia, mas assim, o núcleo que faltava ainda, os espíritos atuavam. Se ele tivesse, como depois ele precisou fazer, ambos os tratamentos, porque não é só o espiritual, o espírito não vai conseguir fazer uma pessoa saudável ter uma convulsão. Então, vai ter que ter um núcleo daquele problema físico para ser ativado. Da mesma forma que o espírito não ia fazer eu me jogar do prédio só porque ele queria. Teria que ter em mim aquele processo, aquele receptáculo, tanto físico como emocional. Tá? Então, assim, é fundamental que a gente não abra mão também do cuidado do corpo. Né? E quem está realmente aparelhado para fazer isso hoje, no nosso mundo, são os médicos. Então, assim, nunca um tratamento substitui o outro. Se há... Era meu dia de anjo. Ok. O que a gente diz sempre a gente não está aqui, não veio para aqui brincar, né? A gente reencarnamos todos com o objetivo de evoluir. Então, assim, a evolução, ela necessariamente, ela vai lhe cobrar um estado de atenção, né? Porque se eu levar a vida só no piloto automático, o espírito vai estar falando, eu vou estar fazendo, ia estar lá o espírito dizendo, faça, com aquela ideia fixa. Não, num caso grave, porque assim, se não eu nem ouço, eu ouvi, porque realmente era um dia de mediúnico, campo que eu não tenho mediunidade ostensiva. Mas pude captar nitidamente, era um dia especial, obviamente a gente sabe que
né? Eu coordenava o trabalho, você tem toda uma preparação, então, assim, foi possível que eu captasse aquilo ali. Não fosse isso, não fosse nem, não digo que não fosse eu, que estou atenta, não fosse um dia de mediúnica, se o Espírito tentasse dizer assim, se encoste na janela, eu nem ouviria, porque não havia em mim essa receptividade, como houve para o pensamento fixo, né? Já aconteceu também num dia de mediúnica eu acordar e sentindo uma raiva absurda de meu ex-marido, que eu nunca senti. Nunca. Eu quis separar, né, tivemos problemas, mas assim, nunca houve um momento assim de exercer raiva e tal. Eu sempre entendi os processos todos e tal. E acordei com uma raiva, comecei a ter problema. Eu digo, gente, mas essa raiva tá vindo de onde? Que eu nunca tive. Falei, ah, meu Deus, isso é mediúnica, né? E de noite, quando eu cheguei na mediúnica, o Espírito me disse, não era para você ter percebido, eu quero que você odeie ele, que você acabe com a vida dele. Então, veja, na verdade, o Espírito estava tentando me usar para prejudicar um terceiro. Então, esses processos, assim, se a gente leva a vida num piloto automático, porque tem dias que eu estou num piloto automático. Garanto não ser alguém, né? Porque alguém é um caso à parte. Mas muitos de nós, por mais que a gente tente realmente, assim, buscar uma vida de equilíbrio, de crescimento e tal, tem dias que são tão corridos que você vai acordar de manhã que você nem percebe o que é, você nem olha como é que está o tempo, né? Só para ver que roupa você veste. Você já toma um café correndo, você já sai correndo para trabalho, você já cuida de menino, você chega, você chega de noite, ainda tem um cineminha, ainda tem uma farra, um happy hour, acabou o dia, você deita, dorme. Se houve alguma interferência ali, passou batido, né? Posso ter sido influenciada, posso ter reagido de uma forma equivocada, por mera influência negativa, sem ter me dado conta. Mas, se a gente procurar, primeiro, nos conhecer, isso necessariamente vai ser assim, uma busca de um controle do nosso emocional. Então, eu tenho um padrão emocional. Cada um tem um. Tem pessoas que são mais reservadas, tem pessoas que são mais expansivas. Então, se a gente pelo menos conhece o nosso padrão, conhece o que é que realmente me atinge, porque cada um de nós, né, eu posso não saber o nome do complexo. Eu trabalhei na terapia um bom tempo para poder, inclusive comecei a dar nome a eles, né, porque fica mais fácil o diálogo. Mas, se a gente parar, não precisa, terapia eu acho ótimo, quem puder fazer, faça. É um processo assim, de autoconhecimento importantíssimo, mas não posso fazer terapia. Não dá, não encaixa nas finanças, não encaixa no meu tempo. Pronto, não pode. Mas o que é que me tira do sério? Qual é o tipo de atitude do outro que mexe comigo, a ponto de me desestabilizar? Não é assim, porque a gente leva a vida. Às vezes alguém chega para você e fala, pô, você tá feia hoje. Ah, que ótimo. Né? Agora, se olhar e falar assim, poxa, você foi tão arrogante, o tempo fecha. Então, como para outra pessoa dizer, você foi arrogante, foi, acontece, você está feio hoje, pronto, o tempo fecha. Então, o que é exatamente que me desestabiliza? Quais são os meus pontos nevrálgicos? Isso a gente consegue perceber dentro de uma relação a dois, seja em um relacionamento amoroso. A gente consegue perceber isso num relacionamento de pais e filhos, no nosso relacionamento de trabalho. Quais são as atitudes do outro que me agridem? Esse é um ponto fundamental. Se eu consigo perceber isso, é o primeiro passo para eu me conhecer. Uma das formas de Jung sempre diz, né? Perceba o que lhe atinge, você vai começar a se descobrir. Então, esse é o ponto para você conhecer os seus complexos. E aí você perceber, se você estiver atenta aos seus pensamentos e não simplesmente ser pensada por eles, né? Porque muitas vezes eu levo o dia sendo levada pelos meus pensamentos, mas eu não posso levar minha vida sendo levada pelos meus pensamentos. Vira e mexe, eu tenho que retomar para um equilíbrio, para o meu eixo, e começar a perceber que pensamento é esse. Por que isso? Dessa forma, e o que Cristo prega? Orar e vigiai. Essa é a vigilância. Não precisa conhecer complexo, mas se a gente parar para se escutar um pouquinho, né, ouvir a nossa alma, ouvir qual é a nossa direção, a gente consegue, qualquer um de nós aqui, perceber esse pensamento não me pertence. Só tome cuidado, em 1 minuto eu tenho para falar, que para a gente apenas não tá, que eu digo que a gente, assim, muita gente vem para o espiritismo, né?
e, na verdade, traz todo o ranço no bom sentido, pelo amor de Deus, né? Mas da religião onde a gente estava, ou seja, a gente só muda as nomenclaturas. Então, eu era católica, agora eu sou espírita. Então, se antes eu acreditava no céu e no inferno e no purgatório, agora eu acredito nas colônias espiritual e no umbral. E o umbral é o verdadeiro inferno que eu não posso nem passar. Então, eu começo a temer o umbral como eu temia o inferno quando eu era católico. Ave Maria, eu não acredito mais no diabo. O diabo nem existe. Mas o obsessor é o verdadeiro demônio. Então, assim, às vezes a gente só muda nomenclaturas. Então, assim, percebam que, independente da influência existir, e cada vez que eu abrir brecha e abrir janelas e sintonias, os espíritos vão estar, porque a gente está povoado aqui deles. Não é? A influência vai chegar. Mas nós vamos ceder a ela se quisermos. Alguns momentos a gente realmente não vai ter forças, afinal de contas, a gente aprende com isso também. É por isso que é permitido, por toda a organização, né? Todas as leis de Deus, que essas interferências aconteçam, porque a gente consegue se perceber através também, infelizmente, ainda precisamos, às vezes, de sofrer para aprender. Não é necessário. Mas muitas vezes a gente vai aprender também dessa forma. Não é por teimosia mesmo, de não aprender de uma forma mais leve. Mas, gente, vamos desacelerar um pouquinho, né? Vamos tentar, isso eu digo para mim, viu? Quase todo dia eu digo, eita, que hoje eu passei batido, né? Sei nada que aconteceu aqui dentro, só o que aconteceu aqui fora. Então, tirar alguns minutos do dia para refletir, para ver as nossas atitudes, como é que nossos sentimentos, as nossas percepções, vai diminuir sensivelmente a interferência negativa dos espíritos encarnados ou desencarnados sobre nossas vidas. Muita paz.